bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Venho mais com uma informação falando sobre as ações de Marcel Van Hatten, que defende a PEC das decisões monocráticas para frear o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, nós estamos aqui prestes a assistir, acredito que vamos assistir, a eleição para o novo presidente da Câmara dos Deputados e para o novo presidente do Senado Federal, certo? Marcel Van Hatten, ele será um dos concorrentes à presidência. E ele promete, o deputado federal Marcel Van Hatten, ele disse nesta quarta-feira que é preciso colocar um freio no Supremo quanto às decisões monocráticas da Corte. Em entrevista ao site Poder 360, cujo é a nossa fonte, o candidato à presidência da Câmara dos Deputados defendeu que a PEC que pretende limitar o dispositivo seja pautada logo, lembrando que Arthur Lira deixou na gaveta novamente essa PEC, desengavetou devido para dar um recado a Flávio Dino, que na época bloqueou as emendas PIX, por falta de transparência, e depois quando ele tirou, foi votado na CCJ, aí depois ele foi e travou novamente, assim como o PL da anistia. Bem, Van Hatten, ele indicou que a necessidade de combater a corrupção será uma das suas prioridades caso eleito. O deputado defendeu mais transparência na destinação de emendas, mas criticou a decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento de recursos por meio de medidas liminar provisórias. Ou seja, ele quis dizer nessas palavras que o ministro Flávio Dino invadiu competência. Ele invadiu a competência do legislativo, e sendo que já estava definido. Mas, em termos, eu concordo com o Flávio Dino. Precisa de transparência, as tais emendas PIX. Foi o que disse aí também Marcel Van Hatten. Sim, precisa de transparência, mas o que fez Flávio Dino não foi correto. E lembrando que Flávio Dino também, ele aceitou uma ação movida contra Marcel Van Hatten, que foi mandado, inclusive, para a Polícia Federal, foi aceita pelo Flávio Dino e mandado para a Polícia Federal para que o Marcel Van Hatten fosse indiciado. Ou seja, o Flávio Dino passando por cima da imunidade parlamentar do deputado. E agora, com respeito, aí vocês sabem que o Hugo Motta é um dos favoritos também, eu acredito que do ex-presidente Bolsonaro, e também de Tarcísio de Freitas. Tanto é que o Tarcísio de Freitas busca ampliar a gama de interessados em investimentos no Estado, com direito a prêmio nos Estados Unidos pela privatização da Sabesp. No âmbito interno, ele trabalha nos bastidores para ampliar a influência em assuntos que considera estratégico. A possível eleição de Hugo Motta, a possível vitória de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados, fortalece Tarcísio e impulsiona pautas importantes para o Estado. Assim como também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, disse que o plano da direita é lançar seu pai candidato em 2026, podendo ou não ser eleito. Hoje ele está inelegível. Nosso plano A é Jair Bolsonaro e o nosso plano B segue o plano A. Espero sinceramente que em algum momento o Supremo volte a cumprir a Constituição, disse em entrevista realizada na terça-feira. Então, é a linha que segue Marcel Van Hatten. Para que isso aconteça, precisa-se urgentemente dessas PEC sobre decisões monocráticas. E você acredita sinceramente que Marcel Van Hatten poderá ser eleito presidente da Câmara dos Deputados? Ou você acredita que quem sairá vencedor será Hugo Motta? Deixe aí nos comentários a sua opinião e aproveite e deixe o like, compartilhe, se inscreva. Eu trago sempre aí as fontes na tela para que vocês confiram a íntegra da notícia, porque aqui nós trazemos a verdade e trazemos a fonte, para que você saiba que nós temos o compromisso, sim, com a verdade. Abre aspas, a PEC das decisões monocráticas precisa ser pautada logo. A comissão especial precisa trabalhar sobre este tema e é necessário colocar um freio no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo hoje um momento de absoluta anomalia,
com o poder se agigantando sobre o outro poder legislativo, que é o maior de todos os poderes, está menor do que os outros dois. Nós temos de recolocar o Supremo no seu lugar constitucional, disse ele, que vai no mesmo sentido aí da fala de Flávio Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal precisa cumprir a Constituição. É isso que significa que Bolsonaro deve ser candidato até que o TSE julgue sua candidatura improcedente. Depois alguém ungido por ele assumirá em seu lugar. O atual presidente da República adotou estratégia semelhante em 2018, mas foi fracassado, né? Vocês lembram que era o que é hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi derrotado por Bolsonaro. Bem, agora voltando aqui a falar sobre o Marcel Van Hatten, ele disse, né, para o deputado, no entanto, as decisões individuais dos magistrados representam uma interferência do Poder Judiciário nos trabalhos legislativos e são contrários ao espírito da Constituição. Lembrando aqui a vocês que Marcel Van Hatten já fez coleta de assinaturas para instalar uma CPI de abuso de autoridade. Já tem assinatura suficiente, mas Arthur Lira deixou na gaveta. Até agora não saiu nem para tomar um ar, né? Então vamos ver com esses novos presidentes, quem for escolhido a presidente da Câmara dos Deputados, tomará alguma atitude com respeito a todas essas ações sobre as PECs de decisões monocráticas, o PL da anistia, que vai favorecer aqueles presos que estão sendo julgados, né, pela Suprema Corte, caso que nem deveria ser julgado, e sim em primeira instância, não em terceira, como disse o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, argumentando sobre como aqueles presos foram condenados, né, muitos a 3 e até 17 anos de prisão. Precisa também ser olhado aí pelo PL da anistia, como eu disse, as PECs de decisões monocráticas, também a CPI do Marcel Van Hatten, que disse que precisa, né, que seja instalada para que seja freado aí abuso de poder. Para o deputado, no entanto, as decisões individuais dos magistrados representam uma interferência no poder judiciário, nos trabalhos legislativos e são contrários ao espírito da Constituição. As decisões monocráticas são tema de disputa entre legislativo e judiciário. A oposição na Câmara dos Deputados tenta emplacar 2 propostas para limitar as ações de ministros do STF. São elas: PEC 8 de 2021, limita as decisões monocráticas e pedidos de vistas, mais tempo para análise do Supremo. A PEC 28 de 2024, dá aval ao Congresso para anular liminares dos magistrados se considerarem que as decisões extrapolam a competência da Corte. Lembrando que esta PEC foi colocada e criada aí por Rodrigo Pacheco, quando ele se viu na obrigação, vendo o Supremo Tribunal Federal discutir sobre descriminalização de entorpecente, sobre marco temporal e sobre o aborto. Então, ele se viu na necessidade de colocar essa PEC, passou no Senado, foi para a Câmara, passou na CCJ e Arthur Lira travou. Os textos foram aprovados, como eu disse, na CCJ em 9 de outubro e causaram tensão entre o Legislativo e Executivo e Judiciário. Seguem para análise de comissões especiais, mas não há estimativa de instalação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, muito menos agora que ele vai deixar a presidência. Ele, porém, manifestou ser favorável a restringir as decisões individuais. Os magistrados do Supremo alegam que o mecanismo acelera a resolução dos milhares de processos recebidos pela Corte. No Brasil, a Constituição Federal obriga que os casos que cheguem à instância final sejam analisados ao contrário dos Estados Unidos. O Partido Novo anunciou na segunda-feira a candidatura de Van Hatten para a presidência da Câmara dos Deputados. A legenda também tem um nome oficializado para Senado, Eduardo Girão. Ambos estes, tanto Van Hatten quanto Eduardo Girão, são aí aqueles que lutam pela liberdade de expressão,
né? Eles são defensores do povo brasileiro. Eles mereceriam, sim, ser presidentes das casas legislativas. As eleições de ambas as casas estão marcadas para amanhã, neste sábado, com a candidatura, né, consolidada. Hugo Mota está praticamente garantido como o próximo presidente da Câmara. O deputado paraibano construiu um arco de alianças que alcança uma bancada de 495 dos 513 deputados. Precisa de 257 votos. Tem o apoio do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e também do partido do PT, que é o partido do atual mandatário do país. Lira e o presidente da sigla, o senador Ciro Nogueira, patrocinaram sua campanha. Ante o anúncio do novo, Mota só tinha um adversário na disputa, o pastor Henrique Vieira. Em entrevista, Van Hatten disse acreditar que terá mais apoio do que o esperado na votação, que é secreta. Segundo ele, há deputados de centro insatisfeitos com a escolha de Mota. Nós temos uma pauta muito clara, diferentemente do candidato Hugo Mota. Só para falar da anistia, por exemplo, na direita se diz que a candidatura dele vai garantir a aprovação do projeto. O PT diz que isso não estava acertado e ele não diz nada a respeito, declarou. Então vamos aqui acreditar, né, no que os nossos olhos não enxergam. Pode acontecer, para Deus nada é impossível, né? Quem sabe nós teremos aí Marcel Van Hatten como novo presidente da Câmara. Imaginem só que beleza que vai ser. Bem, finalizo aqui, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus.